Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo o professor Jean Martina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vem nos contar o que ele tem trabalhado no momento, que tem várias frentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do diploma eletrônico digital no Brasil, vamos falar também do projeto de telemedicina, que eles têm trabalhado bastante, validador de documentos médicos, então, vamos falar de blockchain, e tem mais alguma coisa que nós vamos falar que é tanta coisa, professor. Hã? Sobre identidades eletrônicas. Então, professor, vamos começar você nos contando qual é a importância, na verdade, do diploma digital para as universidades, quer dizer, não só para o meio acadêmico, também para o aluno e para o mercado em geral. E falar um pouquinho da estrutura de assinaturas que ele recebe, que é uma estrutura especial, porque é um documento de longa duração, não é isso? Isso. Queria agradecer, né, o convite aí da entrevista, é sempre bom estar falando com vocês e tentando explicar um pouco do que é o nosso trabalho, né, e do que é essa contribuição que a universidade pública traz para a sociedade. Tá? Então, falando do diploma digital, o diploma digital ele começou com um projeto aqui nosso, interno, de pesquisa, tá? Foi um projeto vinculado ao nosso programa de gestão universitária. A gente tem um mestrado profissional em gestão universitária. E tem um servidor nosso aqui, da nossa coordenadoria de certificação digital, que quando fez o mestrado dele de 2013 a 2015, abordou esse tema, né, de como que a gente poderia utilizar ICP Brasil para sair do papel e ir para diplomas digitais. Né? Aí, o trabalho lá do Fernando terminou. Quando esse trabalho estava concluído, a gente foi, em um determinado momento, interpelado pelo ITI, né, sobre inovações que a gente acreditava que eram interessantes para a ICP Brasil, e uma das coisas que a gente não tinha tocado ainda na ICP Brasil são documentos de guarda de longo prazo. Uhum. Então, o diploma digital ele abre essa nova janela, essa nova possibilidade de trabalho na ICP Brasil, que são documentos públicos de guarda permanente. E aí isso exige a evolução de uma série de infraestruturas. O ITI fez o seu papel lá, conversou com o MEC, e desde 2018, né, eu tenho atuado junto com a Secretaria de Ensino Superior para a gente modelar o diploma digital num formato que seja um documento eletrônico eficaz e eficiente, né, e que ele deixe de ser um ornamento de parede e ele passe a ser, né, uma ferramenta de segurança, uma ferramenta de gestão pública e também, né, que permita dar mais garantias para a sociedade do que está acontecendo ali nesse documento. Durante o processo lá do documento, da criação do diploma digital, a gente focou muito na criação de um padrão de interoperabilidade. Né? A gente tinha consciência lá atrás de que o Brasil tem mais de 3.000 instituições de ensino superior, né, espalhadas em todo o território nacional, e se a gente tivesse uma solução centralizada, proprietária, né, dentro do escopo, por exemplo, do Ministério, isso provavelmente não ia atender bem ninguém, entende? Não ia atender a instituição que está aí em São Paulo, assim como não ia atender a instituição que está lá isolada, uma instituição isolada, por exemplo, no Acre, ou em algum lugar remoto, né, porque as necessidades são diferentes. Então, a gente veio com essa ideia de criar um padrão de interoperabilidade, para que o padrão de interoperabilidade pudesse florescer de forma mais rápida. A gente tentou emprestar algumas das tecnologias e das coisas que a gente já sabia que eram funcionais da nota fiscal eletrônica. Então, o diploma digital ele é um documento XML. Tá? O diploma digital empresta da nota fiscal eletrônica o conceito lá da DANF, que agora no diploma digital a gente chama de RVDD, que é a representação visual do diploma digital, que não é o diploma, mas sim a sua representação visual. E obviamente a gente foi trazendo aí uma série de inovações, porque além de ser um documento extremamente importante do ponto de vista acadêmico, né, ele é a cereja do bolo de todo mundo, entende? Você faz o curso, quando termina o curso, a coisa mais importante que você recebe na conclusão é o diploma. Então a gente tomou muito cuidado ali, né, para
para construir um documento que não fosse só uma transposição, né, do papel para o digital, né, digitalizando burocracia, por exemplo. A gente tentou trazer uma série de inovações. E nessas inovações do diploma digital, uma delas é o uso do padrão brasileiro de assinatura digital, né, o PEBAD, e o uso de assinaturas avançadas. Então, acho que, do ponto de vista tecnológico, o diploma digital para o setor, né, de certificação digital, ele traz o uso de assinaturas avançadas. E aí a gente passa a ter, né, um documento público que requer assinaturas ADRA, né, assinaturas que permitem arquivamento, né, o uso massivo de carimbos do tempo. Então, essa é uma outra grande inovação que a gente tem dentro do diploma digital. E, obviamente, que do ponto de vista de educação, ele vem para ajudar as instituições de ensino a organizar a sua informação, tá? E também a ter compliance, né? Porque o fato da gente ter esse XSD e exigir determinados formatos da informação está fazendo muita gente refletir essa questão, principalmente de compliance, né? De, essa minha interpretação não era exatamente a interpretação do normativo que deveria. Por quê? Porque o diploma digital começa a colocar as coisas no devido lugar, entende? Com as interpretações dos normativos a partir da visão do Ministério. Então, ele traz uma série de inovações. O que a gente mediu agora foi feita uma pesquisa, né? Eu continuo com o papel de consultor técnico do diploma digital para o MEC, uma portaria lá da Secretaria de Ensino Superior, para essa minha alotação, e lá a gente fez uma pesquisa agora, né, no mês de agosto, onde que a gente conseguiu levantar, né, dentre as coisas que a gente pediu para as instituições, como é que elas viam, né, o diploma digital, o que o diploma digital trazia para elas, e as grandes respostas para a gente foram segurança e economicidade e velocidade. São as três coisas que estão dentro desse escopo do diploma para as instituições, né? Muitas identificam isso como um reforço, né, da sua marca institucional, porque não vai existir um diploma falso no diploma no mercado, né? Outras enxergam isso como uma grande oportunidade para se modificar processos, né, para se automatizar processos, para não só automatizar, mas modificar o processo para que a gente tenha agilidade, né? Pra você ter uma ideia, assim, aqui na UFSC, o nosso processo diminuiu 10 horas homem por diploma, entende? E isso é extremamente significativo, porque o maior custo, por exemplo, para a emissão de um diploma são as pessoas envolvidas, entende? O papel, no caso agora, o framework de assinatura, o certificado digital é barato se comparado, né, com a hora homem que é colocado para fazer esse desenvolvimento. O professor, inclusive o diploma digital, né, ele vai levar ao conhecimento das instituições de ensino o uso do documento eletrônico com valor legal para outros fins. Então, nós temos, por exemplo, uma relação com as universidades quando a gente faz contratação de estagiário. É uma papelada para lá e para cá de contrato, né? De formalização e a dificuldade de você ter contato com a universidade, saber qual é exatamente a área que faz o contrato. Às vezes vem o contrato errado, são vários tipos de contratos diferentes, um dado errado, né? Então, isso também é importante. Outra coisa é quando a gente faz a contratação, não só nós, né? Todas as empresas, e precisa do diploma das pessoas, então isso também certificado de cursando. Certificado que está cursando. Então, são N situações que as instituições de ensino, não só de ensino superior, eu acho que daqui a pouco isso vai numa escalada. A gente está vendo aqui a UFSC, que foi uma das primeiras instituições do país a entrar com o diploma digital, em partes porque ele foi concebido do ponto de vista de pesquisa aqui pelo grupo do LabSec, né? Mas a gente tem uma permeabilidade muito maior de documento eletrônico. O diploma digital, ele não, do ponto de vista da instituição, ele não é um arquivo só, eles são dois, tá? Então, existe o que a gente chama de XML do diplomado, que é o diploma em si, tá?
gente tem um outro, que é o XML de registro acadêmico. E esse XML de registro acadêmico, ele traz a documentação que instrui o processo para colocar o documento, e ele ajuda a organizar isso. Então, a gente tem um detalhe aqui, que é a organização de acervos. Então, as instituições, elas estão começando a trabalhar com duas coisas, tá? Digitalização de acervos, que existem portarias do Ministério da Educação específicas de como fazer isso, mas existe uma nova vertente dentro das instituições, que é a aquisição de acervos natos digitais. Para você ter uma ideia, né? Esse caso de termos de estágio aqui na UFSC, obviamente, como toda instituição, a pandemia modificou a gente, tá? Não só do ponto de vista didático-pedagógico, mas do ponto de vista administrativo. Hoje a UFSC é 100% eletrônica em termos de estágios, em TCCs e tal. Uma demanda, obviamente, da pandemia, mas também existia essa questão de que a gente estava se preparando para o diploma digital, a gente já tinha que ter algumas questões, né, para trabalhar acervos de uma forma melhor. E essa questão do nato digital, ela é muito boa, entende? Ela está permitindo que a gente opere. Hoje, a universidade está ainda no modelo remoto aqui, tá? Ela opera com os técnicos administrativos em casa, entende? Com aulas remotas e híbridas no momento. E tudo funciona porque a gente tem documento eletrônico, entende? Não existe um malote que tem que sair de um lugar. O nosso processo eletrônico é todo obrigatório, tá? E tudo isso, obviamente, baseado em assinaturas digitais, em certificação digital, né? Num modelo que a gente sabe que vai dar estrutura, entende? Vai dar capacidade para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá bom. Agora, mudando um pouquinho de área, saindo da área da educação, indo para a saúde. Acompanhamos que a universidade trabalhou em várias frentes para viabilizar a plataforma de assinatura e validação da documentação eletrônica, para dar suporte à telemedicina. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse processo, como foram esses trabalhos, o que aconteceu? Ok. A gente historicamente aqui tem uma parceria muito forte com o ITI, né? A gente desenvolve vários dos sistemas estruturantes para ser raiz da SP Brasil, tá? Então, o software da ser raiz é desenvolvido pelo LabSec há bastante tempo, tá? Desde o início do projeto João de Barro, desde a V1 para frente, a gente toca esse software. E dentre esses projetos, um dos projetos que a gente vem tocando aí desde 2010, se não me engano, é o projeto do verificador de conformidade, né, de documentos, que eu estou acostumado a utilizar. Então, o que acontece é que, com o advento da pandemia, né, no ano passado, enquanto sociedade, a gente chegou numa situação onde que os consultórios fecharam, a gente teve toda uma demanda reprimida, e a forma que o Estado, né, buscou para responder isso foi aquela medida provisória que estabeleceu a telemedicina. Muito bom, muito legal, mas nós temos aquela medida provisória resolve um problema, mas cria outro. Que você, até aquele momento, você ia no médico, né, você consultava com ele por telemedicina, mas se você tivesse que pegar uma receita de uso controlado, você tinha que ir lá no médico pegar uma folha de papel para ir para frente, né? Então a gente foi demandado, né? A gente foi convidado, né, pelo ITI, pelos conselhos da área de saúde, a montar uma estrutura que pudesse viabilizar não só a validação das assinaturas da ICP Brasil, mas a qualificação dos profissionais de saúde. Tá? Então, eu acredito que a gente levou uns 14 dias. É uma coisa muito rápida. 20 dias, a gente integrou uma camada em cima do verificador de conformidade do ITI, que ao fazer a verificação, né, da assinatura do médico, ela vai lá e consulta no CFM se o médico é médico. Na dispensação de um remédio, né, ele consulta no CFF se farmacêutico é farmacêutico. E esse modelo é o modelo 1.0, eu diria, da Receita, que a gente implantou, se não me engano, em abril do ano passado. Foi 14 de abril, 20 de abril. Então foi um negócio muito fulminante. A universidade foi demandada pela sociedade, a universidade vai lá e entrega, entende? Esse é o nosso papel
aqui. Obviamente que desde então a gente assumiu um projeto, né? A gente tem um projeto estruturado com o ITI agora de desenvolvimento desses documentos de saúde, tá? Que passa uma das coisas que a gente aprendeu durante esse tempo é que essas consultas online a sistemas na hora de validar documentos são coisas complexas, né? E elas é que dão vulnerabilidade ao sistema na questão de disponibilidade, não é nem questão de vulnerabilidade, mas disponibilidade. Então, a gente, dentro dessa discussão com o ITI, a gente está trabalhando agora num modelo onde que a gente quer trazer o certificado de atributo para dentro da assinatura. E isso vai ser provavelmente revolucionário, porque a gente passa a embarcar, a gente sabe quem é quem, mas a gente passa a embarcar, né, a qualificação daquele profissional dentro do documento, de forma autônoma. Então, eu não preciso mais consultar o CFM, eu não preciso consultar um CREA e tal. Isso a gente desenvolveu na área de saúde, mas a gente sabe que vai ter uma aplicabilidade praticamente em todo o setor de profissões reguladas, né? E a gente também está trabalhando em algumas questões, né, de QR Code seguro, de bancos de dados para auxiliar essa questão da coleta das informações das receitas, né, da liberação com os órgãos de vigilância. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo dentro desse projeto, né, que vão trazer outras entregas aí, entende? Certificado de atributo é maravilhoso. Desdobramentos, né? Muito interessante isso. Bom, agora, tão importante como a telemedicina é a identificação da criptografia e rastreamento de equipamentos IoT, que a gente acredita. Então, na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, como é a rastreabilidade de equipamentos de internet das coisas, quando, inclusive, se junta com inteligência artificial? Porque eu estou aproveitando que a gente a Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma lei sobre inteligência artificial que está indo agora para o Senado, né? A tramitação no Senado. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, a inteligência artificial junto com a internet das coisas, como é que é essa relação, professor? A gente tem trabalhado bastante, Regina, na questão da identidade. Tá? Então, eu não sei exatamente te responder, né, essa interação. O que a gente sabe é o seguinte, né? A internet das coisas cria grandes massas de dados, tá? É uma das formas de você coletar grandes massas de dados, e essas grandes massas de dados permitem você extrair muito mais informação do que você fazia antes. Então, a gente tem vários modelos de derivação de informação, e aí provavelmente as inteligências artificiais vão ser, inclusive, necessárias para a gente tirar a informação da massa de dados, porque tem essa crescente. O que a gente tem trabalhado aqui é muito mais na questão da identificação desses dispositivos, né? Porque tão importante quanto você saber que um dado é aquele dado, é você ter certeza da procedência daquele dado, né? Você saber que o dado ele está vindo do lugar certo, ele está vindo de um equipamento que está aferido, ele está te trazendo uma medida, ou ele está sendo provocado por quem deveria. Então, dentro desse trabalho, a gente tem, hoje o LabSec tem um projeto com o Inmetro, né, onde a gente está trabalhando questões da parte metrológica para bombas de combustível, que é um setor que o Inmetro está tratando nesse momento, aonde a gente está trabalhando o modelo que vai fazer a aquisição de dados e permitir ao cidadão, né, fazer uma fiscalização metrológica in loco. Né? Então, a nossa preocupação tem sido muito nessa questão da gestão da identidade com o IoT. A questão metrológica ela é uma delas, mas é muito provável que a gente vá ter, inclusive, outros dispositivos, tá?
metrológicos ou não, e é uma tendência muito forte. Alguma fila? Já tem alguma fila? A gente sempre fica pensando nisso. Hoje, as bombas de combustível é o foco, tá, do projeto da IoT, que está sendo rodada, né, com a raiz V6 da SCP Brasil, que é uma raiz em curvas Edwards 448, né, e com certificados lá em Edwards 25519. Então, é uma cadeia exclusiva de curvas elípticas, onde está a 100 metros. Até onde eu sei, a gente tem 3 ou 4 ACs de segundo nível já se credenciando abaixo do Inmetro, e a ideia aqui é que vão vir outros setores, né? Setores mais estratégicos, como os de smart meters, né, de medidores inteligentes de eletricidade, de gás, de água, ou outras estruturas, como radares de velocidade. Na verdade, tudo que está envolvido com a metrologia legal deve entrar embaixo, né, esses dispositivos que estão envolvidos com metrologia legal devem entrar com certificados digitais CP Brasil embaixo da hierarquia da 100 metro. Agora, fala um pouquinho para a gente, quais são as vantagens desse, já que o senhor mencionou esse projeto, né? Desse projeto para a população brasileira? O que seria de benéfico para o povo? E também, pensando em outros tipos de aplicações que não só a bomba de gasolina, sei lá, um aparelho de medição de insulina, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Assim, as bombas de combustível, o setor de combustíveis é um setor que, por ter volume financeiro muito alto, é um setor que é muito alvo de fraudes, entende? Então, e as fraudes, existem vários tipos de fraudes, tá? Não querendo entrar, isso não é uma área que eu atuo muito, eu tenho conversado... Nem a gente. Eu tenho conversado com muita gente, as cifras que colocam são enormes, tá? No setor, as fraudes são muito grandes e o consumidor acaba lesado, né? Então, o objetivo aqui é a gente criar elementos seguros para a parte metrológica, para que você saiba, por exemplo, que os 20 litros que passaram por aquele medidor de vazão específico, entende? São 20 litros, não é 19, não é 25, entende? Não é, na verdade, menos, né? Que você é 20 e que não vai ser 15, porque a mais eu acho que é difícil ter algum que vá mas também que não está passando ar dentro do medidor. Tem uma série de coisas que esses elementos seguros, eles vão poder ajudar a gente a entender, né? A partir do momento que a gente começa a criar uma base de dados metrológicos, né, dessas medidas, a gente vai poder cruzar mais na frente. E aí que a coisa começa a ficar interessante do ponto de vista de CP Brasil. Você pega essa parte metrológica que você está medindo num dispositivo e depois você compara ela com a parte fiscal, onde está sendo declarado. Então, como que as fraudes, por exemplo, vão acabar sendo eliminadas desse sistema? Sim, com a segurança dos chips, mas também com a rastreabilidade da informação. Porque a gente passa a poder olhar o seguinte, do ponto de vista de fisco, né? Porque essa fraude, ela é uma fraude em cima da gente, consumidor, mas ela também é uma fraude em cima do Estado, do ponto de vista de arrecadação. E o Estado tem como agir porque ele consegue saber, olha, o posto tal comprou tantos litros de combustível, mas ele vendeu 20% a mais. Da onde que veio esse combustível? E isso tudo vão ser dados assinados com o ICP Brasil, entende? Dados com uma eficácia, né, uma qualidade probatória muito forte. Então, existe uma tendência natural desse setor em específico ser tratado aí. A gente não sabe exatamente, está tudo se organizando ainda, tá? Mas em outros setores a gente vai ter avanços, tá? Eu acredito que a história dos medidores inteligentes, de forma geral, por exemplo, da parte elétrica, vão permitir a gente ter tarifas de preço diferenciadas por horários, entende? Tarifas de preços diferenciadas por carga nominal. E isso tudo é importante porque você tem que confiar que se você desafiar, por exemplo, a tua concessionária, ela vai ter uma prova que é a assinatura do teu medidor dizendo que aquilo está feito. Então a gente eleva o grau de segurança. Da mesma forma, né, radares de velocidade podem vir a ter elementos metrológicos desse.
né, para garantir que ele está certificado, que quando você recebe uma multa, a multa foi realmente gerada naquele equipamento, com a certificação que deveria. Assim, tem uma série de coisas dentro desse modelo, tá? Mas isso pode permear para outras coisas ainda, né? Desde sistemas de automação residencial, controles de alarme, isso tudo pode vir a se comunicar e ser identificado, né, utilizando esses certificados do CT Brasil. Bom, até também isso é importante, essa medição, para controle de acessos físicos aos locais, não é isso? Porque a gente está conversando até com o pessoal da Holanda e eles estavam falando que é muito mais fácil você hackear um instrumento de controle de acesso do que entrar na empresa. Então, para pegar informações desses executivos e tudo isso, né? Então, esse tipo de equipamento também, que parece tão singelo, que é só uma câmera e uma identificação, né, de uma catraca, são objetos sensíveis, né, que precisam ser rastreados, enfim. E para dar transparência, não só para as empresas, não só para o Estado, mas também para os próprios cidadãos, né, brasileiros. Eu queria fazer uma última pergunta antes de... Não sei se você vai fazer. Eu tenho uma pergunta também de blockchain ainda, mas fala. Você falou aqui atrás, que não está nem escrito no roteiro que a gente mandou, mas você falou em certificado de atributo. A gente identifica tanta oportunidade interessante de certificado de atributo. Por que ele não é mais utilizado no mercado? Por que ele é tão pouco utilizado? Eu acho que a gente tem duas respostas aqui para te dar. Tá? Uma resposta que é simples, que eu acho que é do ponto de vista técnico. Tá? Falta indução. Tá? O único elemento hoje onde existe uma indução de política, né, para que seja obrigatório o uso de certificado de atributo, é a carteirinha de estudante. Tá? Ele é o único elemento. E falta um pouco de oportunidade. Tá? Que é o quê? A partir do momento que a gente tiver um modelo provado como esse de saúde, onde que a gente embarca a qualificação profissional como um atributo, isso começa a permear. E aí, então, eu acho que tem essas duas questões técnicas, assim, de ter um caso de uso forte, que não seja um controle muito setorizado, muito específico, tá? Que é esse da carteirinha, que seja algo mais amplo, e disso, que é achar um formato de operacionalização para o atributo, tá? que é uma outra coisa. Tem muita gente que tem dificuldade para entender, mas o certificado de atributo nada mais é do que um documento assinado com certificado digital CT Brasil, entende? A única coisa é que ele tem um formato específico, que é o formato X509, lá, que é o mesmo de um certificado digital, só que não tem a chave pública ali. Ele é muito subutilizado, tá? A gente vê que tem muito espaço aí, controle de acesso é uma, pequenas procurações, tá? Para fins específicos é outra, essa qualificação profissional. A gente está estudando, por exemplo, a questão de a gente transformar o certificado de atributo num QR Code, entende? Para que você possa validar pequenos documentos, porte aí analógico, entende? Que você saia com um documento e o dado que está no documento está embarcado no QR Code, mas aquele QR Code não é um QR Code, ele é um certificado de atributo assinado digitalmente com ICT Brasil e tal. Então, na prática, está no papel, mas você está carregando um documento eletrônico ICT Brasil, que quando você lê ele para validar, ele está aí estruturado, entende? Nós recebemos aqui, sabe, professor, muitas empresas que nos procuram para tirar dúvida de tudo que você possa imaginar. E a gente já tem de grandes empresas, né? Até montadoras de automóveis, enfim. E a gente identifica, por exemplo, que eles vêm atrás do certificado digital. Vou dar um exemplo. O certificado digital para controle de entrega de material de segurança de fábrica, né? Capacete, essa coisa toda, porque
Isso é uma preocupação, inclusive, do jurídico, porque as pessoas precisam assinar que receberam aquilo, porque senão sofre um acidente e não está com equipamento, e diz que, enfim... Diz que a empresa não deu. Não deu, essa coisa... Então, nós estamos falando isso, não é pode ser um certificado de atributo. Não precisa ser o certificado digital. Pode. Está falando de milhares de operários e funcionários que não precisavam ter um certificado digital. Mas as empresas nem sabem o que é isso. E aí você vai para o mercado e eles ficam sem saber como... O seguinte, aqui na UFSC a gente tem adotado, né, como uma estratégia para esse tipo de pequenas coisas o uso de certificados avançados, entende? A gente estruturou uma... O que é um certificado avançado nesse caso? Explica para quem está nos ouvindo. Assim, bom, segundo a Lei 14.063 lá, né, que estabelece, né, um certificado avançado é um certificado que tem capacidade de identificação, que segue algumas regras do que está lá na Lei 14.063 e no decreto que regulamenta essa lei, mas ele não tem a qualificação da ICP Brasil, né, de validação presencial, né, de coleta biométrica. Ele é simplificado, ele é um certificado que é emitido com base em consulta bases já existentes, né, que são validadas e cruzadas do ponto de vista de governo. Tá? Isso que é o avançado. Aqui na UFSC, a gente tem adotado, né, um portal de assinatura interno nosso, onde que a gente trabalha com 3 tipos de certificado. A gente, inclusive, está querendo trazer para o nosso aluno, para o nosso público aqui, um conceito um pouco diferente. A gente não está mais nem tratando tanto do certificado, a gente está falando mais da assinatura, porque a gente entende que o certificado, ele não é o produto que a gente quer entregar, a gente quer entregar o documento, a pessoa ela não vem usar o nosso sistema aqui porque ela quer o certificado, ela vem usar o sistema porque ela quer o termo de estágio dela assinada, entende? Então, esse é o foco. Então, a gente tem tratado muito aqui os conceitos que a gente tem chamado assim de assinatura padrão ouro, assinatura padrão prata, assinatura padrão bronze. Tá? Aí na UFSC que a gente tem usado, obviamente, padrão ouro é o que a gente está acostumado, é ICP Brasil, token e nuvem, tá? E aí o nosso validador interno de documentos aqui, quando você assina, ele vai te validar, ele te diz, esse cara tem validade jurídica nacional, entende? É um certificado qualificado. A gente tem uma integração com a assinatura avançada do GovBR, tá? Até porque o portal do GovBR, todo o processo lá que está sendo feito de edição e assinaturas pelo GovBR é desenvolvido pela gente aqui também, em parceria com o ITI e com a Secretaria de Governo Digital. E o CERP, né? O CERP só cuida da parte da autenticação, toda a parte de chaves e de certificados é ITI, UFSC e SGD. Tá. E aí a gente tem também o ICP Edu, né, que é uma iniciativa da RNP, onde a gente usa que é o nosso certificado bronze. Basta ter a pessoa cadastrada na base da universidade aqui, a gente tem uma R eletrônica que dá um certificado para ela, com o nome, com a data de nascimento e o CPF dela, bastando ela se autenticar na universidade. E a partir daí as pessoas vão escolhendo, tá, qual que é o tipo de assinatura, dependendo do tipo de documento que elas têm. Então, eu quero fazer uma declaração acadêmica para sair do meu curso aqui e ir para um outro departamento aqui na universidade. A gente assina em padrão bronze porque é suficiente. Aí a gente dá um certificado de graça para qualquer um. O padrão de autenticação é mais fraco, a validação é mais fraca, mas ele cria um documento eletrônico que é utilizável. Tá? A gente tem depois o padrão prata, onde a gente usa a assinatura do GovBR com o segundo fator, né, de autenticação via SMS ou via push notification. E a gente tem as coisas que assim, vou emitir um documento para fora da universidade. Então, é ICP Brasil, e aí é token, né, o tokenzinho que a gente tem aqui, entende? Ou nuvem, tá tudo integrado. E as pessoas vão utilizando. Obviamente que ocorrem confusões já nesse momento, entende? De uma pessoa fazer uma ata de colação de grau e assinar com o nosso certificado bronze aqui, com o ICP Edu. Aí o cara vai no cartório para registrar alguma coisa e não pode porque não passa no verificador do ITI. Mas eu acho que... Você aprendendo, né?
Mas aí que está, o nosso papel, a UFSC é uma instituição de ensino. A gente está aqui para educar a nova geração de profissionais que vão ser versados em documento eletrônico. Então, essa é parte desse papel nosso. Isso é ótimo. Agora vamos para uma última questão, falar um pouquinho do blockchain. E aí, a gente queria saber de você, quando se junta a rede blockchain, a tecnologia de identificação digital, certificado digital, quer dizer, qual é o ganho, tanto para a rede como para a estrutura de certificação digital? Quer dizer, quando elas se unem, porque elas são complementares, muitas vezes a gente lá no início, né, se falar bem no início, começou a se falar muito de blockchain, as pessoas achavam que eram tecnologias concorrentes e aí nem se via as vantagens, né, dessa união. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? O que a identificação digital agrega ao blockchain? Eu acho que a gente começa aqui, porque as pessoas quando falam de blockchain, elas tendem a pensar em Bitcoin, entende? Isso é uma das coisas que complica um pouco a discussão, né? E aí o problema é que o Bitcoin foi construído para ter uma camada de pseudo-anonimato. Então, ninguém sabe quem é quem no Bitcoin e isso foi construído para ser desse jeito, né? A gente avança aí praticamente uma década e meia, não, mais de uma década para frente e hoje, blockchain é uma coisa muito diferente, entende? A estrutura, a questão de integridade, de consenso, todas as coisas que vieram da tecnologia inicial lá, elas foram modificadas, elas estão colocadas em cenários onde a gente não quer mais anonimato, a gente quer saber quem é que está falando, a gente quer saber quem é que está dizendo. Por quê? Porque quem é importante para a tomada de decisões. Então, dentro dos blockchains, a gente tem trabalhado aí com várias versões de blockchains corporativos, tá? E um trabalho que a gente está fazendo no momento, tá? Que eu acredito que é um trabalho que vai ser estruturante para frente, para a sociedade, é justamente trabalhar a integração entre ICP e blockchain do ponto de vista de criarmos um blockchain qualificado, onde que as informações que estão colocadas dentro daquele blockchain são feitas por entidades e pessoas identificadas dentro do modelo da ICP Brasil, por exemplo. Então, hoje, a gente está já com protótipos funcionando aqui, né, em teste no laboratório, onde a gente está utilizando uma hierarquia com a mesma capacidade, com a mesma, os mesmos parâmetros criptográficos que a raiz V6, tá? Que é a raiz que o Inmetro está utilizando, né? E a gente está criando um blockchain para trabalhar com informação qualificada, onde que as transações são assinadas com certificados ICP Brasil, as identidades dos nós, né, dos agentes que trabalham, das aplicações que interagem, isso tudo é feito com certificados dentro dessa cadeia V6. O que a gente acredita é que isso vai ser grande diferencial. Por quê? Porque você vai poder dizer assim, estou me relacionando com a instituição tal, a pessoa lá dentro fez tal coisa, e assim as instituições vão criar lá seus consórcios, seus canais, sua estrutura, tá, de blockchain, sabendo com quem elas estão falando e seguindo regras. Você dizendo, olha, o teu poder de voto no consenso é tanto, o poder de voto do fulano é outro. E assim a gente vai poder criar estruturas, né, onde que o desafio vai deixar de ser essa questão tecnológica, vai ser muito mais de governança, entende? Que aí sim é uma coisa, ao meu ver, muito mais complexa. Mas eu diria que no ano que vem a gente já vai ter aí umas novidades bem interessantes do ponto de vista de ter capacidade de criar blockchains qualificados. Ótimo, porque inclusive então vão ter contratos inteligentes e seguros, né? Porque hoje eles só são inteligentes. Não tem a irrefutabilidade que um certificado digital concede a esse documento, né? A nossa ideia é trabalhar o seguinte, né? A gente deixa a ICP Brasil fazer o que ela faz muito bem,
que é gerar as identidades, garantir que as entidades e as pessoas são quem elas dizem ser, entende? Com um altíssimo nível de confiança e de segurança. E aí, do ponto de vista de blockchain, a gente utiliza essa infraestrutura que já está aí, entende? Já está pronta. A nossa ideia, inclusive, de iniciar essa rede de blockchain baseada na cadeia V6, ela é importante porque daqui a pouco a gente vai ter aí algumas autoridades certificadoras já, mesmo em segundo nível do Inmetro, elas vão ter capacidade de emitir certificados V6, entende? E isso vai ser determinante para a gente poder integrar uma série de outras coisas. E esse blockchain, por exemplo, os IoTs vão poder conversar com esse blockchain, porque eles vão ter identidades que são capazes ali dentro, entende? E a partir desse momento a gente começa a estruturar barramentos de troca de informação, onde a informação é qualificada porque quem colocou a informação lá se identificou de forma qualificada. Você acha que isso chega à indústria? Eu acredito que sim, entende? Até porque o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando com 2 projetos que são padrão de mercado, tá? Em termos de tecnologia, que várias empresas já utilizam. A gente está mexendo na parte da suíte criptográfica e na adaptação para isso. Nossa ideia é colocar, inclusive, devolver o projeto de código aberto dessas ferramentas, as correções que a gente entende para que dê esse suporte à ICP Brasil, e deve ser uma tendência, tá? que as empresas, a partir do momento que elas verem que existe um barramento de informação onde elas podem entrar e onde a informação é confiável, entende? Do ponto de vista de autoria e de materialidade daquela informação, elas vão poder emprestar essa informação e, ao mesmo tempo, colocar a informação ali que elas querem que permeie dentro desses barramentos. Bom, eu acho muito que boa a explicação, muito bom, esclarecedora. Nós fomos, inclusive, a Suzana fala assim, você sempre termina uma entrevista falando da outra, mas a gente tem que marcar uma especial para a gente falar da abrangência do certificado de atributo, porque a gente acredita muito nisso aqui, a gente vê o quanto o certificado de atributo poderia resolver questões práticas de muitas empresas, com processos internos, de tudo. Por exemplo, a gente fez, nos dias que a gente estava no supermercado, a gente estava falando isso, como o certificado de atributo poderia estar aqui nesse meio, entendeu? Ajudando e processos simples que você falou que existe uma dificuldade de implementação em função de determinação de autoridade para definir o poder de um ou de outro, mas tem processos que hoje são simples e que já são definidas as autoridades de uma forma bem, não digo rudimentar, mas que já estão definidos e que poderiam caber um certificado de atributo e que está se buscando uma outra via paralela exatamente por não haver essa disseminação da informação, que esse tipo de coisa poderia ser implementada nessa situação. As pessoas falam muito pouco sobre certificado de atributo. Muito pouco. E a gente queria ser mais uma voz, né? Porque tem muita coisa que poderia... Pessoal, a gente pode sentar e conversar, porque, como eu falei, a gente tem trabalhado muito, tá? O laboratório aqui, a gente tem várias frentes, como a gente já cobriu aqui no dia de hoje, né? A gente tem várias frentes, a gente está agora em 4 professores aqui, cada um com uma especialização diferente aí, mas tem bastante convergência, entende? Toda essa questão, por exemplo, do atributo, a gente está trabalhando, a questão dos blockchains, a gente está trabalhando. Então, assim, eu acho que tem espaço, sim. Vocês estão certos, o atributo é uma das coisas na ICP Brasil mais subutilizadas. Poderia ter uma revolução em uma série de setores se a gente saísse dessa situação que a gente está no momento e ter atributos em aplicações fortes, né? Então, a partir disso, ele vai permear para outras situações, com certeza. Ótimo, isso mesmo. Então, a gente queria te agradecer. Você quer mandar algum recado? Quer deixar alguma mensagem sobre a universidade? Não, eu acho que a parte da mensagem eu já entreguei, tá?
o papel da universidade pública é esse, entende? A gente está, obviamente, nosso papel é de instituição de educação, é de informar. Eu fico contente quando eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão realmente entendendo, porque esse é o papel do professor, entende? É de transformar, né? De passar o conhecimento. E eu acho que, assim, esse nosso papel de instituição pública de ensino, ele é extremamente importante porque a gente que fomenta, a gente que faz a evolução, a gente que entrega grande parte dessas coisas que o pessoal está vendo na SP Brasil, e a gente não tem medo de inovar, entende? A gente não tem medo de trazer ideias que são boas e talvez até ideias que são furadas, mas quem tem que decidir isso não é necessariamente a gente, é o setor, é a sociedade, entende? Que tem que achar a saída. Mas o nosso papel é esse, tá? Você falou muito da sua relação com o ITI e também eu acho que vocês têm uma ligação forte aí com o governo de Santa Catarina, né? Com alguns projetos que a gente acompanhou aqui, até ligado à saúde e tal. Vocês também têm alguma parceria com iniciativa privada? Temos. A gente tem uma sala-cofre ICP Brasil aqui dentro da UFSC, né? A gente tem autoridades certificadoras que fazem colocation de autoridades de primeiro nível, que executam aqui dentro. Então, são projetos que ajudam a gente a financiar, né, esse grande laboratório que a gente tem, que por exemplo, a sala-cofre. Então, a gente tem uma sala-cofre aqui com mais de 50 metros quadrados de núcleo nível 4, onde a gente faz uma série de operações, tanto ICP Brasil, né, a contingência da Serraiz, por exemplo, da ICP Brasil, a infraestrutura de assinaturas avançadas do governo, e as comerciais, inclusive, né, que estão operando hoje, onde que parte da infraestrutura delas roda aqui dentro dessa sala-cofre. É uma sala-cofre ICP Brasil auditada. Então foi muito bom. Olha, nós agradecemos muito a sua presença aqui e até a próxima entrevista, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.